Olá, meu nome é Luísa, sou uma liderança hoje. E vou vir falar aqui com vocês um pouco de como eu cheguei nesse lugar. Eu costumo falar que tudo acontece da forma que precisa acontecer. Deus não dá nenhum fardo que a gente não possa carregar. Foi na minha maior dor que eu dei o meu maior salto. E eu costumo dizer que eu passo muitas coisas na pele pra poder hoje estar falando o que eu falo, né? E dentro desses meus processos de aprendizado e que me fez chegar aqui hoje, eu só tenho a agradecer. No momento da dor, eu agradecia, sabe? Porque eu sabia que aquilo estava acontecendo como precisava. Mas ainda assim, eu não enxergava a proporção que era aquilo. Porque quando alguém te fere, por mais que eu tivesse esse lugar de que eu entendia, tinha uma dor muito grande, porque você foi ferido, sabe? Você não espera aquilo. Tinha uma dor de rejeição, tinha uma dor de um abandono, tinha muitas dores. Mas hoje, cada vez mais, né, eu enxergo isso e eu faço assim, meu Deus, obrigada por essas pessoas terem feito isso comigo. Porque se eles não tivessem feito, eu não estaria aqui. Eu estaria naquele mesmo lugar achando que era aquilo que era o certo, aquilo que tinha pra mim. Sendo que depois disso eu consegui explorar o mundo. Conheci pessoas incríveis, vivi processos incríveis, me conectei com as medicinas da floresta, viajei com mestres, fui pra Amazônia, viajei pro Vale do Pati. Eu tive experiências tão grandiosas assim, que nunca eu vou saber explicar o quanto eu vivi aquilo e o quanto eu me senti amada durante esse processo. Mas assim, eu fui traída dentro do meu sentimento. Era como eu me sentia naquele momento pelas pessoas que eu mais confiei. Eu tava em pleno desenvolvimento mediúnico, e nesse meu pleno desenvolvimento mediúnico eu acabei Não façam isso, não aconselho. Se não tiver certeza, não se envolvam com ninguém do terreiro. Mentira, brincadeira, gente. Cada um tá vivendo o seu processo e aquilo que precisa viver. E, inclusive, eu sou muito grata a essa pessoa por ela ter feito isso comigo, porque senão eu não teria acessado tudo que eu acessei. E se em algum motivo eu me conecto com alguém nessa vida e ela faz algo comigo que me dói, que me magoa, etc., era o que eu precisava. Eu atraí aquilo por algum motivo, que eu ainda tinha que olhar algo em mim. E por algum motivo também a gente já teve alguma conexão em alguma outra vida e a gente tava aqui olhando pra isso, resgatando. Então eu também tenho que pedir desculpa a essa pessoa na energia, né? Inclusive eu fiz muitos trabalhos fazendo Ho'oponopono, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Mas minha maior dor foi com o Pai de Santo. Porque ele era meu terapeuta, eu era amiga da família, eu me sentia próxima mesmo deles, assim, de uma forma que... sabe uma certeza? Quando você tem uma certeza na sua vida, era a certeza que eu tinha de que aquele era meu lugar. E quando eu precisei me afastar por questões emocionais, porque eu me senti muito mal em relação à pessoa que eu estava me envolvendo, eu achei que eu teria um apoio e eu não tive. Eu tive um lugar de rejeição, eu tive um lugar de julgamento. Isso foi uma das maiores dores que eu já vivi na minha vida, porque em paralelo a isso, eu descobri que a menina que eu chamava de melhor amiga tava mentindo pra mim. Tava fazendo o que ela precisava fazer pra estar com quem ela queria estar. Mas ainda assim, ela estava me enganando. E eu me senti traída em todos os lugares, né? Porque foi no lado espiritual, no lado amoroso, no lado da amizade. Então eu fui no fundo de um poço, assim... nada depois disso me abalou mais. Sabe? Eu sinto hoje as coisas. Eu sinto porque eu sou um ser humano, mas nada mexe comigo como aquilo acontece. Sabe quando você acessa uma dor tão insuportável que eu não sei te explicar? E foi aí que eu me conectei com o meu caboclo.
Meu caboclo veio pela primeira vez em terra. Assim, olha o nível que eu tava mal. Mas a espiritualidade, ela é tão viva. Eu tava em pleno desenvolvimento mediúnico e eu precisei me afastar da casa e eu não tive apoio de ninguém. Cada um com seus processos. Eu precisava passar por isso. Então, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim, hoje, isso tá muito mais claro hoje em mim. Porque, sério, se eu não tivesse passado por isso, eu não teria alcançado os inúmeros lugares que eu alcancei, eu não teria reconhecido a minha força, eu não teria reconhecido quem eu sou, porque eu precisei buscar muitos caminhos. Então, eu só tenho a agradecer. E enfim, então o meu caboclo veio, e aí ele falou assim pra minha mãe, vocês precisam ajudar ela, vocês precisam cuidar que ela não tá bem. Ela não tá bem, vocês precisam ajudar ela. Gente, depois disso, eu fiquei com uma paz que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Foi assim, surreal. E eu já vinha estudando, porque eu já estava em desenvolvimento, e eu continuei nos meus estudos, li muitos livros, me conectei com o espiritismo, fui tentar buscar algumas casas pra me conectar mais, aprender mais. Fui pra Candomblé, fui pra Umbanda, em busca de estudo e ensinamento. Tem Alexandre Comino. Eu gosto muito dele. Eu aprendi muitas coisas com ele, vi muitas videoaulas, materiais dele, assim, que ele traz uma espiritualidade mais livre. E eu consegui viver muitas coisas no meu caminho por conta disso. Até hoje, eu me reconhecer como tenho um caminho de sacerdócio, dentro da matriz de Candomblé, eu sou uma pessoa que não precisa ser feita. Eu já tenho caminho, eu já tenho espiritualidade de berço. Então, eu fazia uma consulta com a mãe de santo, que ela começou a me trazer alguns ensinamentos, até o último momento, né, que eu estava na frente dela. E eu passei por muitas coisas, né, e uma das últimas coisas que eu vivi foi que eu me mudei pra uma outra cidade, e meu preto velho se conectou comigo de uma forma diferente também. E eu comecei a me desenvolver em uma casa. Foi muito legal esse momento. E ele me trouxe o lugar da minha clarividência. Eu já tinha acessado antes, mas eu nunca tinha liberado e desbloqueado esse caminho. Então ele me trouxe a minha clarividência com água. Eu sou uma guardiã, né? Uma sacerdotisa das águas, uma bruxa das águas. Uma das manifestações da minha mediunidade, do meu poder, é através da água. E muito da minha conexão, porque eu também tenho conexão com a psique. E hoje eu entendo que essa conexão com a psique tá ligado à água também, né? Às emoções. E aí ele me trouxe esse lugar e eu comecei a acessar a clarividência nas águas. E aí quando eu cheguei pra ser atendida com ela, que eu precisei voltar, ela fez assim, você vê assim também, né? Porque ela tava olhando pra água. Aí eu falei, descobri isso aí recentemente. Na verdade eu já sabia, mas eu nunca tinha acessado, né? Porque às vezes a gente... A nossa maior questão é que a gente tem medo. A gente tem medo porque quando você sabe que tem muita luz, também tem muita sombra. E assim, eu acho uma responsabilidade muito grande. Então eu sempre tive muito receio de colocar isso no mundo. Porque você precisa cuidar de pessoas. E pra você cuidar de pessoas, você precisa cuidar de você. Você precisa ter uma responsabilidade muito grande, porque é a vida do outro. Eu não sei se as pessoas estão tendo esse senso e essa noção, assim, mas aqui pegava muito. Tanto que uma das conversas que eu tinha com o preto velho era essa, assim, eu falava assim a ele, eu não quero atender ninguém, porque eu não sei até que ponto eu tô interferindo ali. E aí ele falou pra mim, isso já fala sobre o seu coração. Se todo mundo pensasse assim como você, a gente já estaria num mundo bem melhor, né? Porque você tá preocupada com o outro. Mas saiba que ninguém que chega pra você é aleatório. Tudo na vida é uma troca.
Tudo na vida é uma troca. Você só vai acessar e vai lembrar aquilo que você precisa também para você. O que não for seu, não vai ficar, porque não precisa ficar. E você tem sabedoria, você tem um coração bom, você tem luz, você tem amor. Então você precisa se conectar sempre nesse lugar. Porque existe o outro lado, existe outra polaridade, mas você precisa estar se conectando sempre com o seu amor, com o seu coração e com sua luz. Porque o outro polo vai existir. E foi nesses processos que ela acessou isso, voltando pra água. Aí ela falou, eu falei, eu me conectei, ele me trouxe essa clarividência. E aí nesse dia, ela simplesmente me deu búzios dela e falou assim, jogue aí. Eu falei, não é possível. E aí foi nesse jogue aí que ela fez assim, você acha que eu iria fazer uma coisa dessa? Eu tenho 85 anos, eu nunca fiz isso antes. Se não fosse pra eu fazer, se eu não tivesse certeza do que eu estava fazendo, eu jamais faria isso. E eles têm cada vez mais me pedindo pra eu assumir esse meu lugar de poder, pra assumir os meus dons, os meus talentos, trazer isso pro mundo, pra despertar no outro aquilo que tem dentro, porque eu sei que cada um tem, eu não sou melhor que ninguém. Todo mundo tem a mesma capacidade, mas cada um tá no seu processo e no seu caminho. Você precisa encontrar e despertar qual é o seu. E eu preciso colocar isso no mundo para trazer expansão de consciência. Então eu venho aqui para trazer consciência. Falei um pouco sobre a minha história para contextualizar. Tem muito mais coisa. Muitas histórias, minha espiritualidade sempre me trouxe tudo na prática. Muitas das coisas que eu sei foi experienciando. A sabedoria que eu adquiri e eu acredito que foi me ensinada é aquela que você vive também. Você tem o conhecimento, tem o conteúdo, mas você vive na prática. Então tem muitos saberes. Tem coisas que eles vinham me trazendo. Uma vez eu fiquei com a pele machucado e aí eles me trouxeram mastiga uma folha de aroeira e coloca em cima. Mastiguei uma folha de aroeira e coloquei em cima. Não é que melhorou? Então são coisas que foram me trazendo. Você sabe explicar? Não, mas me trouxeram. Então eu venho aqui para trazer esse lugar de conexão, de expansão, de que a gente tem tudo dentro da gente, a gente só precisa acessar. E o que mais me ajuda nesse processo todo é a meditação. Meditem, se conectem com sua espiritualidade, com seus ancestrais de luz. Busquem a luz, busquem o amor. Porque o amor, ele é tudo o que existe. Gratidão.